E eu vou ler um versículozinho que está lá em Hebreus 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Então, sua fé precisa estar firme e precisa estar fundada, ter fundamento. Ela precisa ter fundamento, base. Ela precisa ter base, firme. Não pode ser vacilante. Às vezes as pessoas chegam para fazer um tratamento terapêutico e elas não acreditam muito que elas podem mudar aquilo, mudar a situação que ela está vivendo. E elas fazem por fazer. Vai por ir na sessão, mas eu vou dizer para vocês que não vai ter mudança. Porque vocês precisam, assim como a palavra de Deus diz que precisa-se ter fé, precisa ser firme, precisa ter fundamento. Na terapia também, vocês precisam acreditar, precisam crer que vocês podem se livrar, que vocês podem mudar, que vocês podem avançar. Né? Tem uma passagem também que está lá em Marcos 10, a partir do versículo 46, que fala sobre o cego. E é o que aconteceu com aquele cego, né? Falando sobre firmeza e fundamento, aquele cego ele tinha bastante isso, e muita fé. Jesus estava passando ali na cidade de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. E Jesus era sempre acompanhado pela uma grande multidão, porque era ele que fazia todas as coisas, ele que faz todas as coisas acontecerem. E aí Jesus estava passando lá quando um cego, ele ouviu falar que Jesus estava passando e ele disse: agora chegou a minha vez. Ele esperava por isso, né? Acredito eu. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E chegou as pessoas para ele e disse: pare de gritar, porque ele não vai te ouvir. As pessoas diziam para ele: parem de gritar. Esse era um empecilho que aqui chegou na vida de Bartimeu. Mas ele não parou de gritar. Esse foi o obstáculo do momento. Ele estava prestes a alcançar a sua cura. Então, ele continuou a gritar alto, ele gritava muito alto, diz a Bíblia. E Jesus ouviu os gritos de Bartimeu. E Jesus se aproximou dele e falou: o que queres que eu te faça? Eu acredito que também ele falou: como assim? Ele é o mestre, ele é o que pode todas as coisas. Ele é o Deus. E ele me conhece porque ele me criou. E ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Pode ter certeza que Jesus sabia o que estava acontecendo com aquele homem. Mas Jesus queria que ele falasse. Jesus queria que ele verbalizasse o que ele estava sentindo e qual era o desejo dele. E ele falou: eu quero ver. Pois Bartimeu tinha vontade de ver a vida, de ver as cores, de ver as pessoas, né? De realizar esse sonho. E Jesus falou assim: a tua fé te curou. E aí ele pôde enxergar. Ele pôde ver tudo, ver o mundo como o mundo é. E a partir daquele momento, Bartimeu, ele começou a acompanhar Jesus, a seguir Jesus, depois do milagre da sua cura. Mas o que eu quero deixar nesse dia, com essa reflexão, é que precisamos ter fé, precisamos estar firmada naquilo que a gente tanto deseja. E precisamos também estar ir de encontro aos nossos objetivos. Não ser vacilante, não querer hoje uma coisa, amanhã querer outra, mas firmar naquilo, ir em busca daquilo e persistir naquilo, porque Bartimeu, ele não desistiu quando as pessoas disseram para ele: pare de gritar. Ele continua gritando, insistindo, e ele alcançou a bênção, e ele alcançou a vitória desejada, não é isso? Então, continue firme, continue acreditando que tudo pode mudar a partir do momento que o seu desejo for muito maior, a partir do momento que você acreditar que você pode mudar seus sentimentos, que você pode mudar algo que você não aceita mais na sua vida,